umas notas breves, introdutórias. A primeira, para dizer à senhora reitora e querida amiga, a alegria que tenho em poder partilhar, no espaço de 8 dias, 3 encontros sucessivos. Este, particularmente eloquente, aqui no Porto. O outro, ao acolhermos Sua Eminência, o Cardeal Parolin, no dia 12. E, finalmente, no dia 14, quando o lançamento de um livro sobre a família. 3 oportunidades para eu lhe dizer da gratidão por um exercício de funções que pude testemunhar desde o início, particularmente difícil, exigente, pesado, em termos físicos e espirituais. Só quem integrou foi o meu caso. Inúmeros júris presididos por Vossa Excelência. E pôde certificar presencialmente a sua dedicação única, singular, ao longo destes anos. Pode reconhecer aquilo que a Universidade Católica lhe deve e aquilo que o país também lhe deve. Em tempo oportuno, o país saberá galardoar esse seu mérito, mas penso que está no espírito de todos nós, mesmo quando não dizemos, uma profundíssima gratidão que nunca prescreverá, que nos acompanhará ao longo da nossa vida. Bem-aja, Sr. Reitor. Senhor Professora Manuel Afonso Vaz, estar aqui acolhido por Vossa Excelência é uma alegria imensa, porque também pude testemunhar o percurso académico de Vossa Excelência, a dedicação de Vossa Excelência, prezado colega, a esta instituição, que largamente só é o que é devido ao seu contributo, à sua determinação, à sua pertinência, à sua capacidade de pensar, de resistir e de fazer. E nesta sala, em que nos encontramos em posições as mais diversas, a minha muito mais lisonjeira do que a de Vossa Excelência, por várias vezes, é impossível não recordar esse passado e os seus méritos científicos, pedagógicos e desfia, e também para isso chamar a atenção de todos em termos de louvor reiterado. Bem-aja também. Depois, mais 2 notas muito breves. A primeira, para dizer que dia para falarmos de direito e de justiça e de Constituição. Um dia em que, com toda a relatividade das coisas, foi atribuído o Prémio Nobel da Paz a um esforço ainda em curso num país que é ao mesmo tempo distante e próximo de nós, como a Colômbia. Prémio que, mais do que celebrar um político ou uma personalidade, é a celebração do povo colombiano. E é bom para nós juristas, para nós amantes da paz e da justiça, que esse reconhecimento seja feito depois de 50 anos de guerra civil. Não é o único conflito no mundo, infelizmente, mas é bom que se assinale o mérito daquele povo que resistiu, que está a resistir e está a fazer um esforço contínuo de reconciliação e de redescoberta da paz. Aqui fica feita esta referência num dia particularmente simbólico. E, finalmente, uma nota para vos dizer a saudade que eu sinto de cada vez que piso um anfiteatro de uma escola. No outro dia, no Conselho Nacional de Educação, na abertura do ano letivo, eu lamentei
que por uma vez não tivesse aberto o ano letivo num anfiteatro, numa aula, e que fosse rodeado de pares especialistas em educação, representantes de várias instituições ligadas à educação, que tivesse de iniciar o meu ano letivo. Mas tenho uma compensação hoje. E a compensação é a seguinte: a aula que não dei há 15 dias ou há 3 semanas não será exatamente aquela que vou dar hoje. Com o exercício de novas funções, tenho vindo a encurtar o tempo da oratória, mas é um sucedâneo. Sinto-me outra vez no meu meio natural e, como eu disse naquela ocasião, presidente é-se por um período limitado de tempo, é uma função e uma missão transitória, professor é-se toda a vida. E, portanto, aqui estou, professor, toda a vida, a falar para alguns que, aliás, aqui e ali, numa outra fila, descubro que foram meus alunos há 10, 20 ou 30 anos. Regressar a esta casa é, portanto, recordar inúmeras e calorosas vindas, muito em especial para integrar júris decisivos para a sua afirmação e crescimento. Escola que legitimamente sempre sonhou e tudo fez para ser uma instituição, como é hoje, cientificamente muito qualificada, pedagogicamente muito empenhada, aberta à comunidade, fraterna e solidária nas relações entre alunos, docentes e não docentes. Testemunho de vitalidade de uma prestigiadíssima universidade que me honro de ter servido de 1986 a 2002. É, pois, com júbilo pessoal que aqui estou. Júbilo esse acrescido pelo tema versado, a vários títulos, pessoal e institucionalmente caro. 40 anos de Constituição da República Portuguesa. Como não começar por evocar o jovem constituinte de 26 anos e a emoção com que viveu uma campanha atropelada pelo risco do adiamento do ato eleitoral. A limitação pesada de uma plataforma de acordo constitucional, condição sine qua non desse ato, instituindo um regime longe da democracia desejada. Os debates intensos, para não dizer dramáticos, sobre a opção entre Revolução e Constituição. A laboriosa construção de fórmulas para minimizar algumas das facetas mais genéricas ou indeterminadas da plataforma MFA Partidos. O choque aberto durante o verão e o outono de 1975. A renegociação desse pacto e a gênese de nova plataforma após o 25 de novembro. O refazer dos entendimentos antes estabelecidos. Tudo numa verdadeira corrida contra relógio até abril de 1976. Foram 10 meses irrepetíveis em qualquer na idade ideal para sonhar, recomeçar cada dia como se fosse o primeiro e ainda olhar para o futuro com a fortíssima probabilidade de poder vir a assistir à vigência da obra acabada de concluir. É facílimo hoje, 40 anos depois, refazer a história retrospectivamente e clamar contra a extensão excessiva, o pormenor absurdo, o radicalismo económico e social, a condescendência transitória, certo,
mas condescendência, quanto ao sistema de governo e, no fundo, quanto ao regime político condicionado. Com a consciência tranquila de me ter pronunciado no quadro partidário contra o próprio segundo pacto, convido os que, já então nascidos e maiores, mas na altura silenciosos, e os muitos mais ainda não nascidos, a colocarem-se na situação de 74 a 76 e a refletirem um pouco acerca da opção Constituição ou Revolução, Constituição aberta à mudança ou a ela totalmente adversa, Constituição com a virtualidade essencial da legitimação eleitoral de subsequentes revisões e soluções governativas, ou Constituição exclusiva ou determinantemente circunscrita à legitimação revolucionária. Eram estas as escolhas a fazer naquele momento. Haver uma Constituição para além da Revolução. Haver uma Constituição aberta à mudança. Haver uma Constituição com uma legitimidade eleitoral que, em última análise, permitiria rever, alterar, modificar o que na altura era dominantemente marcado pela legitimidade revolucionária. Quer isto significar que os constituintes, ou parte decisiva de entre eles, votou a Constituição com reserva mental? Não. Com eles sucedeu apenas o que acontece a todos quantos exercem o poder político ao longo dos tempos. Podem e devem ver muito para além do momento em que agem, mas é impossível ignorar esse momento ao analisar-se as suas condutas. A Constituição da República Portuguesa resultou assim de um compromisso entre Estado de Direito Democrático e legitimidade revolucionária, e entre Estado Social e Estado de transição imperativa para a legalidade socialista, inicialmente coletivista e finalmente basista e autogestionária. Mas, questão essencial, deixando nas mãos do povo a escolha, findo o período de transição, quanto aos contornos duradouros do sistema de governo, do regime político e do regime económico. A entrada em vigor da Constituição, não menos emocionante, foi ensiná-la desbravando os primeiros passos da sua aplicação. Claro, sem a mundividência singular de Jorge Miranda, ou o brilho teórico de Gomes Canutilho ou Vital Moreira. Sempre, porém, com a preocupação de interpretar, de integrar lacunas, de alimentar discussões de direito a constituir, ademais em anos que antecediam a primeira e importante revisão constitucional. Aqueles primeiros anos foram, de facto, fascinantes, porque se transportava para as aulas de direito constitucional a luta político-ideológica da Assembleia Constituinte. Naturalmente, espontaneamente, pela criatividade dos alunos, pela intensidade do momento vivido e por aquela sensação de quem estava a viver um momento singular que também à sua maneira seria irrepetível. E também sempre com a alegria de dar força a uma democracia social, generosa e mobilizadora, realidade inédita no constitucionalismo português. Anos envolvidos, foi a vez de acompanhar dia a dia, hora a hora, a primeira revisão da Constituição e defender na Assembleia da República a proposta de lei orgânica do Tribunal Constitucional. Foi de novo emocionante, já que se afigurou tudo menos simples o acordo interpartidário para pôr fim ao período
transitório. Foram dias e noites consecutivas de laboriosas conversações que culminaram na primeira revisão da Constituição. Mudava o sistema de governo, agora sem tutela militar, o regime político e, em certa medida, o regime económico, dando pequenos passos para as comunidades europeias. De novo embrenhado no ensino, a partir de 1983, após a conclusão de doutoramento sobre temática jurídico-constitucional, permitir-me-ia mesmo a ousadia, própria da idade, de, ao considerar a prática constitucional em 1986, num colóquio comemorativo dos 10 anos da Lei Fundamental, sustentar, perante a estupefacta reticência da inesquecível mestra Isabel Magalhães Colasso, que um costume contra legem se formara relativamente ao regime económico acolhido em 1976. Dividido, a partir de 86, entre o magistério do direito constitucional e a afirmação da nova onda jus-administrativa, ainda teria uma década envolvida o ensejo de, como líder da oposição, seguir com absorvente empenho a revisão constitucional de 1997. E antes dela, redigir pelo próprio punho textos que viriam a ser livremente acolhidos pelos parlamentares soberanos e que desbloqueariam irreversivelmente o contencioso administrativo nacional. Entretanto, sucessivas emendas constitucionais haviam confirmado o Estado democrático e social de direito, ampliado o rol de direitos fundamentais, recebido o referendo, adensado autonomias regional e local, afeiçoado o regime económico e social à Europa, retocado a garantia da Constituição. As tradicionais querelas constitucionais, que já haviam povoado o nosso século XIX, não haviam desaparecido. Muitas ressurgiriam mesmo nos anos pós-viragem do século. Poucas, apesar de tudo, sobre o sistema de governo nacional. Várias sobre o sistema eleitoral nacional e o sistema de governo local, embora largamente resolúveis por lei de valor reforçado, sem necessidade de rever a Constituição. Bastantes sobre o regime económico e, sobretudo, social, mesmo sabendo-se que a atual versão da Constituição muito pouco tem a ver, neste particular, com a versão originária. E a jurisprudência do Tribunal Constitucional começar a basear-se em áreas como as controvertidas, em princípios genéricos como os da igualdade, da proporcionalidade ou da justiça. Em suma, em termos pessoais, não há como negar que boa parte da vida do cidadão, do jurista e do professor foi assinalada pelos antecedentes, pela elaboração, pelas revisões e pelo ensino da Constituição da República Portuguesa. À natural concentração intelectual sumou-se assim uma relação afetiva, indissociável da lembrança de pessoas e de situações dos anos 70 até hoje. E se há, neste encontro académico, rememoração especial a fazer, na impossibilidade de recordar todos os constituintes, todos os reconstituintes, todos os teóricos e práticos do direito constitucional, essa rememoração emocionada e grata é a de António Barbosa de Melo, um daqueles varões exemplares de Plutarco que enobrecem a universidade e honram a pátria. Resta aditar, e porque estamos num auditório, não resisti a propor à queridíssima reitora a hipótese de 3 perguntas finais dos alunos, normalmente incompatíveis com o protocolo de uma intervenção presidencial. Resta aditar a palavra do Presidente da República Portuguesa, que jurou cumprir e fazer cumprir a Constituição. Nessa qualidade não pode haver nem hesitações,
nem subterfúgios, nem estados de alma. Os juízes de constitucionalidade que possam preceder pedidos de fiscalização preventiva ou sucessiva pelo Tribunal Constitucional devem ser pesados, medidos, racionais e nunca emocionais, institucionais e jamais pessoais. E os preventivos baseados em muito sólidas dúvidas de constitucionalidade ou na vantagem de definir preventivamente o direito, evitando dispersões de vereditos jurisdicionais. Sempre com uma preocupação: preservar o prestígio do Tribunal Constitucional, poupando ao apelo fácil à tarefa de poder moderador em querelas políticas, que não é a sua função constitucional. A Constituição prevê esse poder moderador, mas não o atribui ao Tribunal Constitucional. A missão do Presidente não se esgota, porém, na aludida fiscalização, nem nas ponderações políticas de fundo ou de oportunidade, ou ambas, conducentes à recusa de promulgação de diplomas da Assembleia da República ou do Governo. Deve, além disso, sempre, mas sempre, abraçar a defesa da Constituição e do seu acatamento, a pedagogia do seu conhecimento e da sua aplicação. É por isso este o meu apelo final aos juristas aqui presentes. Independentemente do que pensem no pluralismo inerente a uma democracia acerca da Constituição que nos rege, conheçam-na, entendam-na, estudem-na, aprofundem as pistas da sua leitura e aplicação e, sendo o caso disso, reformem-na. Contribuam desse modo para uma sociedade mais livre, mais justa e mais participada, sempre a pensar em Portugal. E agora passaremos, naturalmente, porque temos uns minutos, passaríamos, se a Sra. Reitora e o Sr. Presidente concordassem, a 3 questões, para que se não diga que no regresso a uma escola o professor tenha sido como obnubilado, expressão de que o professor Paulo Cunha gostava muito, obnubilado pelo Presidente da República. Lá ao fundo. Antes de mais, bom dia. Eu gostava de perguntar ao Sr. Presidente da República se, em todas as revisões feitas a esta Constituição, qual delas é que interferiu mais com a sociedade política do país, a seu ver? As revisões foram todas elas muito diferentes, mas naturalmente que a mais importante foi a primeira. Porque a primeira foi essencial para consolidar um regime político plenamente democrático. Um sistema de governo plenamente democrático. Para ultrapassar algumas restrições relativamente a direitos fundamentais. E para dar pequenos passos, aquém dos passos dados mais tarde, na segunda revisão constitucional, no domínio do regime económico. E sobretudo porque foi realizada num tempo ainda muito marcado por controvérsias políticas e ideológicas, doutrinárias muito intensas. Não foi uma revisão fácil. Basta lembrar que essa primeira revisão teve algumas dificuldades de redistribuição de poderes, por exemplo, na gênese do Tribunal Constitucional. Foi talvez o último ponto a ser fechado na revisão constitucional. Saber exatamente, não apenas qual o acervo de competências do Tribunal Constitucional,
mas também a forma de designação dos titulares do Tribunal Constitucional. Isso dividiu os reconstituintes praticamente até ao último momento. Foi, não podemos esquecê-lo, concretizada muito poucos anos depois da entrada em vigor da Constituição. Num tempo de grandes afrontamentos. E por isso eu diria que a sociedade política, económica e social portuguesa viveu de uma forma também muito intensa essa revisão constitucional. Mas esta é uma apreciação de quem acompanhou, umas mais proximamente, outras mais distanciadamente, no ensino, as várias revisões. Penso que essa foi talvez a mais importante, a mais significativa e aquela que mais dividiu durante um tempo a sociedade portuguesa. Uma outra questão. Vamos aqui à frente, necessidade de um microfone. Já é quase boa tarde, e portanto boa tarde. Antes de felicitar o Sr. Presidente da República, felicito o meu professor de há 30 anos, o meu professor Marcelo Rebelo de Sousa, e por isso um mestre. Antes de fazer a pergunta, pego nas últimas palavras do Sr. Presidente da República nesta intervenção. O que é necessário, na visão do Sr. Presidente da República, para que esta nossa Constituição, que tem 40 anos, se torne um instrumento para que a nossa sociedade seja uma sociedade mais justa, mais participativa e mais solidária? Bom, eu em primeiro lugar fico sempre muito sensibilizado quando encontro alunas e alunos e depois olho para eles e para elas e estão na mesma e eu vou envelhecendo a ritmo muito acelerado. Há aqui qualquer coisa de injustiça, de facto, mas que é irreparável no que me toca. Bom, fico muito grato por essa recordação. O Presidente da República, por definição, não pode nem deve pronunciar-se sobre as matérias objeto de revisão por uma razão muito simples, porque não tem competência para o efeito. Essa competência é competência da Assembleia da República e seria muito pouco sensato estar a invadir o domínio da competência alheia. O Presidente da República pode apenas verificar, olhando para o país e no quadro do seu magistério institucional, por um lado, se há premência na sociedade portuguesa quanto a determinadas matérias. Eu tive a ocasião de dizer, num juízo de facto, que há matérias que têm sido menos discutidas. Apesar de tudo, não há, ao contrário do que existiu no passado, um grande debate sobre o sistema de governo. Não há. Houve fases em que havia correntes presencialistas marcadas e parlamentaristas muito evidentes. Não é o caso hoje. Mesmo quem equaciona essa matéria, equaciona num quadro de acertos de ponderação de poderes, não de alteração substancial de um sistema que, já o disse várias vezes, antes de ser Presidente da República, tem uma flexibilidade apreciável para se ajustar aos vários estilos dos titulares dos órgãos e, por outro lado, às várias circunstâncias políticas vividas. Já o mesmo não é tão evidente em matéria de sistema eleitoral, parlamentar, nacional, ou de sistema de governo local. Aí tem sido mais intenso de quando em vez o debate. Foi a pensar nisso que na revisão constitucional 97 se chegou a um acordo que parecia poder resolver muitos dos problemas, que era desconstitucionalizar a sua resolução através de uma lei de valor reforçadíssimo, de 2/3, que se esperava poder suscitar um acordo mais rápido, sem ter de existir um acordo global de revisão constitucional. Isso não aconteceu. Esteve para acontecer por várias vezes, e muito próximo de acontecer, e depois, por reticências quanto a certos pormenores
no acerto de poderes no poder local, isso não aconteceu. Mais complexa é a ponderação quanto ao sistema eleitoral parlamentar nacional, o que é facto que esse tema continua de quando em vez a ser chamado à coação. E que é importante, todos sabemos, porque há muitos estudos sobre a matéria e há argumentos em vários sentidos. Sobretudo, e eu penso que pode subir até esse ponto, nós estamos a assistir hoje na Europa a um fenómeno complicado, e falo da Europa apenas porque é o clima mais próximo do nosso, ou em que nos integramos, de crises profundas nos sistemas de partidos. E essas crises profundas devem-nos levar a refletir, porque é evidente que não são as constituições e as leis que resolvem problemas só por si da realidade económica, social, política, cultural, mas podem ajudar ou desajudar nesse domínio. E essa é uma reflexão profunda que a Europa não está ainda a fazer. Como é que é possível ir afirmando a sua virtualidade e a sua vitalidade quando as bases de apoio partidárias, em termos de sistemas partidários nacionais, estão em crise em tantos países europeus. O que começou por ser um fenómeno isolado, pontual, circunscrito, por razões muito diferentes, mas algumas comuns também, generalizou-se. E depois, aquilo que tem sido mais debatido tem sido o regime económico e social. Por isso eu disse, em homenagem à verdade, primeiro, que muitas vezes se fala da Constituição Económica e Social como se fosse aquela que foi votada em 1976. Esta Constituição não tem nada a ver com a Constituição de 1976 em muitos pontos significativos. Basta ver que a Constituição de 76 previa uma fase transitória em que o setor de propriedade dominante seria o setor público, a seguir viria o setor social e, remanescentemente, o setor privado, que tenderia a desaparecer. E que do setor público sairiam os meios de produção geridos por comunidades locais, não necessariamente autarquias locais, e coletivos de trabalhadores que se juntariam ao setor social para criar o que seria no futuro o setor idealmente liderante da economia portuguesa, o setor social, com uma perspectiva autogestionária. Esta realidade não tem a ver nada nem com o regime económico europeu, isto é, comunidades europeias é que, entretanto, Portugal aderiria, nem com as sucessivas revisões constitucionais que foram alterando o perfil do regime económico. Ainda assim, nos debates doutrinários, de quando em vez se diz que há pormenor a mais, que há disciplina pontual em excesso e que poderia haver no domínio económico ou no domínio social, ou em ambos, outra abertura, outra flexibilidade que não existe. Esse é um debate a fazer na sociedade portuguesa. Embora eu pense que, por um lado, a Constituição, como todo o direito, é objeto de interpretação atualista objetivista. E a interpretação atualista objetivista significa a capacidade de ir descobrindo sentidos para a Constituição, a pensar no momento em que é aplicada e a pensar não numa certa intenção de um legislador constituinte ou reconstituinte, mas no sentido mais objetivo possível a que se possa chegar. E por outro lado, penso que há momentos em que não há contexto para a revisão constitucional. Isso já tenho a ocasião de o ter dito. Disse-o antes de assumir funções, enquanto candidato, disse-o depois de assumir funções,
este não é um momento propício à revisão constitucional. E, portanto, isto significa que, no quadro constitucional existente, importa com a criatividade própria das soluções políticas e legislativas existentes também em cada momento, encontrar forma de dar vida à Constituição na tal perspectiva atualista objetivista. E, sobretudo, eu devo dizer o seguinte, não sei se é por deformação o ter passado a ensinar mais direito administrativo e menos direito constitucional. É capaz de ser por isso. Aquela ideia que dominava os debates na sociedade portuguesa de que nada se podia fazer sem rever a Constituição e que tudo passava pela Constituição, o que eu percebo perfeitamente que seja inevitável nos constitucionalistas apaixonados, porque a Constituição é o princípio, é o alfa e o ômega da sua existência doutrinária, quando não pessoal. A partir de certa altura, deixei de o sentir, não que fosse traição ao constitucionalista ou conversão definitiva ao administrativista, mas por com a idade se vai aprendendo que há no céu e na terra mais realidades do que aquelas que nós imaginaríamos, como dizia o clássico. E há capacidades para não ficarmos presos permanentemente a um debate constitucional. Não é que não seja fascinante, não é que não seja possível, não é que não haja pistas muito interessantes, as mais diversas, mas há outros debates que não são menos importantes no plano infraconstitucional e que por vezes são esquecidos em homenagem ao debate constitucional, mas que era inevitável nos 40 anos da Constituição. Uma terceira e última questão, a que prometo responder mais brevemente. Muito bem. Sua Excelência, Sr. Presidente da República, muito bom dia. Em si, cumprimento todos os aqui presentes e agradecer em nome dos estudantes também o facto de ter vindo e também à Coordenação Científica e Executiva por ter organizado estas jornadas. Também por estas jornadas, e uma vez que o título é o impacto e evolução da Constituição, e considerando que o Sr. Presidente da República é alguém muito visionário e que compreende mais os jovens do que qualquer um que passou, eu só me lembro de Jorge Sampaio e Cavaco Silva, gostaria de perceber na sua presença de que forma é que nós jovens poderemos entender este impacto que poderá existir e esta evolução da Constituição quando tivermos, no meu caso, 62 anos. Obrigado. Ora bom, eu vou começar por corrigir, com o devido respeito, 2 comentários seus prévios. Primeiro, não se agradece a um professor ouvir a uma escola. O que seria estranho é que não viesse. Seria estranho que o professor dissesse, não, numa escola não entro. A segunda é uma afirmação que tenho visto repetir e que também corrijo. Não há presidentes melhores e piores. Ou melhor, provavelmente haverá melhores e piores, mas é muito injusto o comentar presidentes com personalidades, características, estilos completamente diversos e que tiveram de exercer funções em momentos totalmente distintos. E eu tenho elogiado, desde a tomada de posse, todos os antecessores. E na tomada de posse não imaginava metade, estou a ser otimista, mais de metade dos afazeres que me aguardavam. Porque foram momentos muito difíceis. Imaginem o que foi presidir a um país saído de uma revolução, com uma Constituição entrada em vigor, e num período de grande confronto como aquele que vos referi da primeira revisão constitucional e da transição de uma democracia sob tutela militar para uma democracia civil. Depois imaginem o que foi o debate subsequente que se traduziu na adesão às comunidades europeias, com tudo o que isso significava presente nas revisões constitucionais.
de mudança de vida em termos de regime económico e social. E da afirmação dos partidos políticos, que era uma realidade nova na cena institucional nacional. Depois, imaginem o que foi o ajustamento a períodos em que houve cenários no mundo, como na Europa, como cá dentro, que não se tinha previsto. Obrigando à procura de entendimentos partidários alargados e perspectivas de regime e acordos de regime que eu pude testemunhar na altura em que fui líder da oposição. E como foi também complexa a tarefa do então Presidente da República nesse particular. E depois imaginem o que foi ser-se Presidente da República na mais grave crise económica e financeira vivida pelo país, mas com contornos internacionais também nos últimos 40 anos. Portanto, não há duas pessoas iguais, são estilos diferentes que devem ser respeitados e complexidades enormes no exercício das funções. Bom, dito isto, o que é que eu lhe posso... O que é que um velhinho pode dizer a um jovem quando se trata de dar pistas relativamente ao seu futuro imediato? Sendo certo que ninguém aprenda senão com a própria experiência. Na sua idade, ouve-se vagamente o que dizem os mais antigos, coloca-se entre parênteses, olha-se com suspeição, houve qualquer coisa que não correu bem, por exemplo, a falta de luz. Não, houve qualquer coisa que não correu bem na sua vida, há ali problemas, traumas, e portanto o conselho que me está a dar é um conselho cheio de pré-compreensões. Eu então devo dizer que tenho uma visão otimista. Tenho, porque sou professor, tenho porque sou cristão, e tenho porque sou português, mas tenho uma visão otimista acerca dos jovens neste momento em Portugal e das suas perspectivas de futuro. Dir-se-ia, mas este não é um momento para ter uma visão otimista. Mas eu tenho, não irritantemente otimista, mas realisticamente otimista. Bom, tenho, neste sentido, com os pés assentos no chão, temos, todos admitem, gerações muito qualificadas. Muito qualificadas. Segundo, muito internacionalizadas. O que era muito complicado há 5 anos, há 10, há 15, há 20, hoje é como respirar. Depois temos uma imigração, e fala-se muito dessa imigração, e é esse distinguo que não é estabelecido, que é muito diferente da dos anos 60 e 70, não apenas por causa da qualificação de uma parte dos imigrantes, de uma parte, não é de todos, são todos mais qualificados, não, também há quem seja menos qualificado e tenha tido de imigrar. Mas é uma imigração de muito menor duração. Se compararmos os períodos de imigração de quem saiu nos últimos 4, 5 anos, com os que saíram nos anos 60 e 70, aí saía-se para ficar duradouramente a viver, a família ia ter, e por lá ficaram, e em alguns casos, em muitas gerações. Aqui não. Há uma circulação muito mais rápida. Tem-me acontecido, nos diálogos dos últimos meses, encontrar quem já foi e já veio. E quem já foi, já veio, já voltou a ir. E tenciona regressar. Pela natureza da atividade que desenvolve, da área em que se move, e porque o mundo mudou. A Europa mudou e Portugal mudou nessa circulação. E, portanto, também isso me faz otimista. Mas a resposta tem que ser encontrada por cada qual. Não há dois casos iguais. Mesmo como professores, chegavam ao pé de mim, alunos, alunas, e diziam, olha, eu devo ir ou não devo ir? E num caso, o conselho era mais fácil, provavelmente era sim, no outro era não. Espera, aproveite para a formação. Agora, há realidades básicas. Nunca estar parado. Mesmo num momento mais difícil de indecisão, ir aumentando o conjunto de conhecimentos. No que for possível.
na medida do viável. Não parar. Não perder essa capacidade de mobilização de energia. Nunca deixar de acreditar. Depois a escolha, nos casos, é mais individual, normalmente individual, ou mais comunitária, também pode ser. Muitas vezes é ao lado da formação que se adquiriu, muito ao lado, durante um tempo, o que também tem virtualidades. Não é o que se sonha, mas é o que é possível. E, sobretudo, com esta noção, se há constante neste tempo é a mudança. Eu tenho dito, às vezes até com algum escândalo, as pessoas escandalizam-se com isso, os presidentes mudam. Eu acabei de chegar, mas os presidentes mudam, os governos mudam, as realidades económicas, sociais e políticas mudam, por todo o lado. As empresas mudam, as escolas mudam. E a capacidade de adaptação à mudança, feita em termos de realização pessoal, da possível realização pessoal, é que é um grande desafio. E, portanto, e depois, estão nas vossas mãos. É evidente que é mais complicado do que no tempo em que eu tinha a vossa idade. Eu fui um privilegiado. Privilegiado porque éramos poucos na universidade e pouquíssimos a sairmos. Porque sabíamos o que queríamos. Uns mais à direita, outros mais à esquerda, outros mais ao centro. Queríamos um país diferente, em que se resolvesse o problema da descolonização, o problema do desenvolvimento, o problema da democracia. E depois muitos de nós, da integração europeia. Portanto, eram metas muito claras. Depois os caminhos eram muito diferentes, mas eram metas claras. Hoje a realidade é diferente, mas também, talvez não seja tão diferente assim. Pode querer-se a Europa melhorando a Europa, mudando a Europa para melhor. E eu penso que essa é a solução e esse é o grande desafio. Querer a democracia, mas querendo uma melhor democracia. E trabalhando, como nós trabalhávamos em grupo, agora fala-se muito, porque o melhor de todos nós, da minha geração, está em vésperas de chegar à Secretaria-Geral das Nações Unidas, nós trabalhávamos em rede, e trabalhávamos em teoria, mas também no terreno, para concretizar isso, onde podíamos, nos espaços existentes. E o mesmo em termos de participação social, de ligação à sociedade portuguesa. É numa IPSS, é numa misericórdia, é numa obra de voluntariado, é na escola, é fora da escola. A minha experiência é que, então, quando se é jovem, é essencial esse contacto com a realidade social. Não apenas a conjuminação política, teórica, que também é muito importante. A militância cívica é importante. Mas esse papel social constante. Depois é escolher, de acordo com os talentos. Penso que não é preciso ser-se crente para dar razão à parábola dos talentos, que é há uma fase na vida em que descobrimos mais ou menos aquilo que pode ser a nossa orientação vocacional. E depois tentar encontrar o que é viável dentro dessa orientação vocacional. E por aqui termino com a palavra com que terminava sempre o essencial do meu ensino, senão não era professor, com uma palavra de otimismo. Mesmo quando tudo vos pareça estar mal ou menos bem, podem ter a certeza de que é possível fazer um mundo melhor e um país melhor. Está nas vossas mãos.